Olha, uma coletânea organizada pelo jornalista André Fernandes, ele que é fundador da Agência de Notícias das Favelas, reúne textos de comunicadores populares e especialistas em comunicação de cidades do país. A gente lembra que a comunicação comunitária vem exercendo papel fundamental na sociedade brasileira já há pelo menos 50 anos, período no qual muitos feitos foram conquistados por movimentos sociais e grupos diversos em todo o Brasil. Pois é sobre esse novo papel da comunicação comunitária no Brasil o tema do livro Novos Rumos da Comunicação Comunitária no Brasil, obra que vai ser lançada neste sábado às 15 horas, 3 horas da tarde, na Casa do Hip Hop da Bahia, lá no Largo Quincas Berro d'Água, no Pelourinho, portanto, aqui em Salvador. O fundador da Agência de Notícias das Favelas e organizador do livro, André Fernandes, e também o editor da Agência de Notícias das Favelas, Paulo de Almeida Filho, estão conosco, são nossos convidados. É com eles que a gente conversa agora. Inicialmente, quero cumprimentar e agradecer pela presença. Você, André Fernandes, seja bem-vindo, bom dia. Peraí, a gente está sem o seu áudio, André. Então, será que é algum botãozinho? Agora, opa, sim, agora tudo bem. Tudo bom? Bom dia, seja bem-vindo, amigo. Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio à Tarde. É um prazer para a Agência de Notícias Favelas estar aqui presente no programa de vocês e estar falando sobre esse livro que é tão importante, consideramos muito importante para ter uma nova bibliografia sobre esse tema, que é um tema que tem muito pouca bibliografia, né? E o Paulo de Almeida Filho também conosco. Bom dia, Paulo. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes do programa Essa Bahia, do Grupo à Tarde. Satisfação também estar participando do programa e uma saudação aí com uma boa sexta-feira para todo mundo. Maravilha. Deixa eu perguntar primeiro para André. Quando a gente fala em comunicação comunitária, André, qual é o diferencial que marca esse tipo de texto? A comunicação comunitária, ela é uma comunicação que é feita de dentro, né, para fora, né? Foi um incômodo que eu tive na década de 90 e quando comecei a pensar sobre a Agência de Notícias Favelas, e que a imprensa nacional e internacional me procurava para subir as favelas lá do Rio de Janeiro. E, de repente, eu falei assim, quem precisa falar é a galera que está aqui dentro, né, do que está acontecendo. Lá no Rio tinham 3 principais jornais nessa época, impressos, era o Dia, o Globo e o JB. Exato. E quando a gente via alguma notícia, de repente, em cada um deles a gente via uma notícia diferente. E aí a gente começou a pensar na importância dessa comunicação comunitária, que vem de dentro para fora, né? E de dentro para dentro. Então, eu acho que o básico, fundamental, é que essa comunicação ela não vem de fora, ela vem de dentro. Agora, é um olhar esse de dentro para fora que acaba ganhando que importância na comunicação como um todo? E agora dirijo essa pergunta para você, Paulo. A importância é o sentimento de representatividade, né? Então, a gente, como o André fala, essa comunicação ela é feita com os moradores das periferias, né? Com esses comunicadores que vivem realidades que, por muitos momentos, a gente não vê isso sendo reportado nas mídias tradicionais, e a partir das experiências de cada comunicador desse. Então, partindo, por exemplo, da minha experiência, eu sou morador do bairro da Paz, e as nossas experiências, elas não são transmitidas para a sociedade como um todo, com esse olhar de quem vive essa realidade. Então, a comunicação comunitária ela tem essa importância, onde os moradores, os comunicadores das periferias, eles conseguem se perceberem nessas produções de notícias, seja ela através da mídia impressa, TV ou rádio. Então, isso é o diferencial da comunicação comunitária. Bom dia, Paulo. Bom dia, André. Ernesto aqui falando. Ainda apertando um pouquinho mais a pergunta que o Jefferson fez para vocês, com um exemplo bem prático, assim. A diferença e a percepção do olhar, né, de quem está dentro da comunidade quando tem, por exemplo, uma operação policial.
e quando tem confronto, e quando tem tiro, e quando tem vítima? Onde é que está a diferença do olhar de um veículo que está vivendo essa mesma cena, mas de uma perspectiva diferente de um grande jornal, de uma mídia tradicional, como aqui, como o Grupo à Tarde, por exemplo? Eu acho essa pergunta fundamental, né? A gente, algum tempo atrás, teve no Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro, uma operação que começou a grande mídia, a TV Globo, falando de operação policial, e, de repente, os nossos comunicadores comunitários começaram a subir vídeos, né, e fazer lives, mostrando que, na realidade, o que estava acontecendo era uma chacina. Foram 27 pessoas contando, inclusive com policiais, né, que morreram. Então, isso não é uma operação policial, não foi uma operação policial, e, de repente, a partir dessas imagens de pessoas que estavam dentro, de comunicadores comunitários, a imprensa mudou o discurso. Então, essa narrativa é muito importante quando a gente está dentro, porque a gente está vivendo coisas e vendo coisas que quem está fora, muitas das vezes, não tem nem coragem de chegar perto, né? Então, bem relevante a sua pergunta, mas é por aí. A gente constrói narrativas que não são as narrativas da grande mídia. Então, a Agência de Notícias de Favelas, outros veículos pelo país, têm feito isso e têm tomado, e temos hoje um espaço muito grande. Hoje a Agência de Notícias de Favelas, por exemplo, vende conteúdo por terra, né? A gente trabalha aí de uma maneira diferenciada, justamente, que é sobre isso que a gente está expondo nesse livro, Novos Rumos da Comunicação Comunitária no Brasil. Agora, André, pegando carona no que você está dizendo, até que ponto uma visão como essa, você citou o exemplo dessa operação, que na verdade não foi uma operação policial lá no Jacarezinho, segundo os próprios moradores, os relatos locais, uma chacina, mas até que ponto revelações como essa conseguem mudar a versão oficial? Porque a gente está conversando agora com você, o que se tem, o que se foi divulgado pela grande mídia, de fato, até então, foi de que foi uma operação policial, sim, não sei o quê. A polícia mantém essa versão. Você tem casos de, a partir dessa comunicação comunitária, ter revertido a versão oficial dada sobre determinados fatos até então? Então, esse foi o último, né? O último caso. A gente vê também, muitas das vezes, quando... Isso é uma coisa, inclusive, muito antiga, né? Lá no Rio de Janeiro, a gente tinha a tal gratificação por bravura na década de 90, em que o policial ganhava cada vez que, em confronto, prendia ou matava um criminoso dentro da favela, né? E nós tivemos, infelizmente, muitos casos em que pessoas inocentes, teve o caso do Wagner Marcos, por exemplo, lá no Santa Marta, que ele foi alvejado porque estava descendo a favela, passou pela boca de fumo correndo e a polícia vinha subindo e ele foi alvejado ali no meio e botaram uma arma dele, na mão dele e disseram que ele era traficante. Ele era o filho da dona Ana, surfista, trabalhador, em carteira assinada. O doutor Nilo Batista, inclusive, foi o advogado dele. Nós conseguimos ir para a imprensa e mostrar que o Wagner Marcos era um trabalhador. Isso aconteceu muito no Rio de Janeiro. Casos como esse me fizeram entender a importância de criar a agência de notícias de favela, né? Mas o mais recente e mais notório foi justamente esse que eu acabei de citar aqui do Jacarezinho, que a TV Globo começou de manhã dizendo uma operação policial e quando deu meio-dia já mudou a narrativa a partir da narrativa dos moradores, dos comunicadores comunitários, né? Então, é fundamental esse trabalho que a gente faz, né? Inclusive de ir contra o fake news. Fake news na favela mata, né? Principalmente nas áreas mais pobres. Então, é um trabalho fundamental, principalmente no que a gente vive hoje no nosso país, que nos últimos anos tantas fake news entraram, né? Quantos veículos, estou vindo de Brasília agora, tive reuniões lá com o SECOM, o Ministério da Saúde, quantos veículos foram criados e financiados pelo antigo governo, né? Com publicidade.
e foram criados para espalhar fake news. Então, a comunicação comunitária também tem esse papel muito importante, né? Agora, André e Paulo, a comunicação comunitária ela não é exatamente uma coisa nova. A gente já tem iniciativas, algumas bastante ousadas, até durante a ditadura, etc. Mas tem um dado novo dessa realidade, que, primeiro, é o fato de ter jornalistas que são da favela. Não é alguém que escolheu ir morar na favela, alguém que nasceu, que cresceu na favela, que estudou como qualquer outro curso, se tornou jornalista, mas aí tem um instrumento, que é a tecnologia, que hoje permite, como permitiu no episódio do Jacarezinho e vários outros, que a própria comunidade comunicasse o que é que estava acontecendo ali dentro, né? Mas, voltando e apertando aqui, botando a gente num ponto de contradições, né? Muitas vezes o discurso da imprensa das favelas, da comunicação que vocês fazem, das agências de notícia, etc., às vezes choca com a versão que é dada, por exemplo, por jornalistas como vocês, como nós aqui, por um veículo tradicional, né? E você estava falando desse dilema com as fake news. Então, de que maneira é que esse contraponto que a gente tem agora favorece a sociedade? Então, eu acho muito interessante o seguinte, a Agência de Notícias das Favelas é a primeira e talvez o único veículo de mídia alternativa a publicar um manual de redação estilo, né? A exemplo de grandes veículos. Sim. Isso significa que nós temos um norte para dar para os nossos colaboradores, isso significa credibilidade para o nosso público, que nós fazemos um jornalismo sério. E a partir disso daí, a Agência de Notícias das Favelas começou a ser muito reconhecida, né? Grande parte dos grandes veículos que existem hoje, pelo menos no Rio de Janeiro e em alguns outros lugares do país, passaram da década de 90 comigo, né? Otávio Guedes fez matéria comigo, hoje está lá a âncora da Globo News, etc., né? Então, eu acho que essa credibilidade ela foi conquistada e ela precisa ser conquistada cada vez mais por veículos sérios, né? O que você acha? E, em detrimento... O que você acha quando alguém se refere assim, e até colegas nossos se referem ao jornalismo profissional, jornalismo que se faz na mídia tradicional, na mídia comercial? É como se o jornalismo que vocês fizessem não fosse profissional, mas virou também uma alternativa de mercado, porque os veículos da comunicação comunitária também se profissionalizaram, né? Exatamente. Hoje nós temos uma matéria na Faculdade de Jornalismo, em grande parte das faculdades de jornalismo do Brasil, de comunicação comunitária. Então, eu, nas minhas palestras do Brasil afora, eu falo desse viés, porque a pessoa está ali na faculdade de jornalismo e hoje você tem novas tecnologias, né? Não é só a Agência de Notícias Favelas que vende conteúdo por terra. Tem a Alma Preta, jornalismo, lá de São Paulo. Agora, tem outros veículos, né? Que também fazem esse tipo de jornalismo profissional. Hoje a gente é contratado por grandes empresas para fazer branded content, né? Que é conteúdo pago. Então, tudo isso tem a ver com credibilidade. Não são só os grandes veículos mais que estão trabalhando. Essa é uma virada, uma guinada em que eu falo nesse livro, a experiência da Agência de Notícias das Favelas para um novo modelo de comunicação comunitária, uma experiência na prática, porque também o que a gente tinha até então era muita coisa teórica, né? E a Agência de Notícias das Favelas vem, então, na prática, mostrar um novo modelo de comunicação comunitária. Tudo bem, eu queria só para a gente até encerrar, André, e Paulo também, por favor, fique à vontade para comentar. Quando você fala, não é? É uma comunicação profissionalizada, tem até manual de jornalismo. Redação estilo. Exato, redação estilo. Em que diferencia dos manuais de redação e estilo dos grandes veículos de comunicação, que em tese também prezam pela precisão na apuração dos fatos, precisão na divulgação dos fatos, não é? Ou seja, vocês certamente seguem um caminho semelhante, mas em que diferencia, então, uma vez que, seja de uma mídia tradicional, seja de uma mídia comunitária, o cuidado com a precisão, com a divulgação dos fatos é comum? Olha, Jefferson, Ernesto, a primeira coisa e mais básica, tá? A linha editorial da Agência de Notícias Favelas não é a linha editorial voltada para a classe média, para as elites. É uma linha editorial voltada para os pobres. Então, tendo sido dito isso,
diferente dos grandes veículos, aconteceu alguma coisa na favela, houve o governo, houve a polícia, houve a prefeitura, houve as autoridades. E se der, coloca alguma coisa de quem estava ali. Nós vamos sempre ouvir primeiro o morador das favelas e periferias. Então, isso já é um corte, né? Um diferencial. Tem várias outras coisas, né? A gente explica, por exemplo, essa questão de favela e comunidade, né? Uma vez, inclusive, que nós somos a agência de notícias das favelas, né? O que está por trás disso. Então, esse norte que nós damos é de que a gente vai sempre estar do lado dos mais pobres, comunicando para esse público, principalmente, diferente dos grandes veículos. É uma mídia contra-hegemônica, né? Temos um diferencial aí, né? E certamente é um grande diferencial esse, com certeza. Olha, deixa eu dar o serviço aqui. O livro Novos Rumos da Comunicação Comunitária no Brasil está sendo lançado pela Agência de Notícias das Favelas. Vai ser amanhã, às 15h, na Casa do Hip Hop da Bahia, Largo Quincas Berro d'Água, Pelourinho, em Salvador. Evento gratuito. Queria ouvir suas considerações finais, Paulo. Reforçar o agradecimento pelo espaço. A gente está podendo falar sobre um trabalho que é contra narrativas, né? Contra os estereótipos, principalmente para os moradores de periferias. E o que a gente tem discutido é justamente isso. Desde sempre, a qualificação dos comunicadores, das pessoas que trabalham com a comunicação comunitária, tendo como bandeira o compromisso com a verdade. Então, isso é um fator que credencia cada vez mais o trabalho que é feito, né? Trazendo justamente essa realidade do que a gente tem trabalhado com a comunicação. E esse compromisso com a verdade, tanto na academia quanto dentro da nossa redação de trabalho, é algo que a gente não vende. Então, a partir disso, existe toda essa qualificação, todo esse empenho e a dedicação de a gente estar primando pela informação, a partir do olhar de quem vive nas favelas, e isso a gente percebe a qualidade do trabalho que, ao longo de mais de 20 anos, vem sendo feito em várias periferias do Brasil. Aqui em Salvador, especificamente, além do Bairro da Paz, a gente tem colaboradores em várias outras partes da cidade, e esse compromisso com a verdade é o que vem norteando o nosso trabalho. Então, é um trabalho, como bem sendo dito, feito com qualificação por profissionais da área de comunicação, e isso eu reforço a partir da minha experiência, e abrindo um parênteses aqui, tenho como referência o próprio mestre Jefferson Beltrão, que foi meu professor também na faculdade, junto também com a equipe aqui do Bairro da Paz, no programa de rádio, onde tivemos a oportunidade de beber dessa fonte aí da comunicação, e a importância de fazer isso também. E esse espaço que foi cedido para a gente poder falar do livro que vai ser lançado amanhã, que a gente também vai ter um espaço para uma roda de conversa, que a gente consiga cada vez mais furar essa bolha e fazer com que a comunicação comunitária não seja apenas uma alternativa, mas seja também, né, esse norte para a gente fazer uma comunicação com responsabilidade. Poxa, que legal, parabéns, viu, Paulo? Fico feliz em saber que, de alguma forma, posso ter contribuído aí para plantar alguma sementinha. Me lembro muito bem desse trabalho que a gente desenvolveu lá no Bairro da Paz, capacitando adolescentes, não é, para desenvolver programas de rádio. E você foi meu aluno na FTC, não é verdade? Maravilha. Olha, parabéns, Paulo de Almeida Filho, editor da Agência de Notícias das Favelas, André Fernandes, fundador da Agência de Notícias das Favelas, organizador desse livro, Novos Rumos da Comunicação Comunitária no Brasil, que vai estar sendo lançado amanhã às 15h, repito, lá na Casa do Hip Hop da Bahia, Largo Quincas Berro d'Água, mostrando aí a força dessa comunicação comunitária e que continue sim, viu, cada vez mais forte. Vocês certamente estão dando uma contribuição muito grande para isso. Olha, muito obrigado, parabéns, sucesso e contem sempre com a gente, tá bom? Bom dia para você, Paulo, bom dia para você, André. Bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, bom dia, ouvintes da Rádio à Tarde. Bom dia a todo mundo aí, um abraço, boa sexta-feira, bom final de semana. Esperamos todo mundo lá amanhã, 15 horas na Casa Hip Hop Bahia, Pelourinho. Combinado. 1 minuto para as 8 agora, na Tarde FM.